E aí, galera? Bora continuar? Galera, para a aula de hoje, o que é que a gente vai ver? Nós vamos ver um pouco sobre cinética radioativa, ok? Nas nossas últimas aulas, a gente está trabalhando sobre radioatividade. Você que está acompanhando, está vendo que nas nossas duas últimas aulas falamos sobre radioatividade. A aula anterior, né, na semana anterior, a gente falou sobre o histórico da radioatividade. Na nossa última aula, falamos das emissões radioativas, né? Falamos das emissões alfa, da emissão beta, emissão gama, o poder de penetração, quando um átomo emite uma radiação alfa, o que acontece com o átomo quando ele emite uma beta. Então isso a gente trabalhou na nossa última aula, que foi emissões radioativas. Hoje a gente vai falar sobre a cinética radioativa. O que é isso? São as reações nucleares, ok? Como é que elas acontecem, onde é que eu encontro essas reações nucleares. Vamos falar também um pouco sobre o período de semidesintegração ou período de meia-vida. Muito interessante, que cai constantemente nos nossos vestibulares, ok? Então bora lá. Reação nuclear artificial, né? O que é a reação nuclear artificial? Quando eu faço chocar, quando eu jogo uma das emissões, ou a emissão alfa ou a emissão beta, na frente do núcleo. Então ela vai se chocar. Quando ela vai se chocar, eu vou transformar, ok? Então essas reações, elas acontecem em laboratório, elas são controladas. Isso é chamado de transmutação artificial, quando eu transformo um átomo no outro com o choque de uma partícula radioativa, de uma emissão radioativa, ok? Nesse exemplo aqui, o que é que a gente está vendo? Eu tenho o nitrogênio, eu choquei o nitrogênio com a partícula alfa. Olha o que foi que aconteceu. Eu transformei o nitrogênio em oxigênio e ele liberou um próton, ok? Vamos ver as cargas, as massas e os prótons, ver se está igual. 7 mais 2, então eu tenho a quantidade de prótons igual a 9. Quando eu pego 8 mais 1, 9. Perfeito, mesma coisa. E lá em cima, a minha massa, eu tenho 14 com mais 4, 18. 17 mais 1, 18. Então, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu uma transmutação. Eu transformei um elemento, que foi o nitrogênio, em outro. Eu transformei o nitrogênio em oxigênio através de um choque. Eu bombardeei ele com a partícula alfa. Ok? Então, isso aqui são reações nucleares chamadas de reações nucleares artificiais. Elas acontecem em laboratório. São controladas porque, se eu descontrolar, eu vou emitir muita radiação aí e pode acontecer danos catastróficos, ok? Bora lá. Primeira reação nuclear, nós temos a fissão nuclear. E a fissão nuclear, o que é? Eu vou dividir o núcleo em dois núcleos menores e eu libero uma grande quantidade de energia, ok? Essa fissão, ela é uma reação que explica o funcionamento da bomba atômica. Então, a bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear, ok? Então, eu tenho um átomo grande, eu quebro ele em dois menores e eu emito grande quantidade de energia, ok? Somente alguns átomos sofrem essa fissão nuclear, entre eles o urânio 235 e também o plutônio. Olha como é que acontece. Eu tenho o urânio, aqui representado, urânio 235, eu bombardeio ele com um nêutron, ok? Olha o que acontece, quando ele é bombardeado, eu vou transformar esse urânio em dois átomos menores. Então eu transformo ele em bário e também em criptônio e libero mais 3 nêutrons, ok? Se a gente somar 140 com 93, eu tenho 293 mais 3, 236. Então, 235 mais 1, 236. Então, lá em cima está correto. E lá embaixo, 92. Eu tenho 56 com 36, 92. Ok? Então, o balanceamento, tanto de cima quanto de baixo, está correto. Então, fissão nuclear. Eu quebro um átomo grande em dois átomos menores e libero grande quantidade de energia. Então, eu bombardeei esse urânio com um nêutron. Olha aí, representação. Eu tenho urânio
235, tá aqui ele, ó, urânio 235, ele recebe o nêutron, aí ele se divide em dois átomos menores e libera mais outros nêutrons, que a gente viu que é no total de 3. Esses 3 nêutrons que são liberados entram em contato com outro urânio que libera mais energia. O que acontece? Isso daí, ó, uma reação em cadeia. Ok? Então, isso daí é o princípio da bomba atômica. Eu tenho o urânio, está aqui ele representado, recebeu um nêutron, se transformou em 2 elementos menores. Ele libera 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons entram em contato com outros 3 átomos de urânio e vai uma reação em cadeia e libera aí grande quantidade de energia. Princípio da bomba atômica. Ok? Tá aí a representaçãozinha bem bonitinha para vocês. Um nêutron chocou com o urânio, esse urânio se transformou em 2 átomos menores, liberou mais 3 outros nêutrons. Os 3 outros nêutrons entram em contato com outro urânio e eu tenho uma reação em cadeia. Ok? Então, esse aí é o princípio da fissão nuclear. Fissão nuclear é a quebra do núcleo em partículas menores. Ok? Vamos agora para a fusão. Se a fissão é a quebra, a fusão é a união. Ok? Então, é a fusão nuclear, eu tenho a junção do núcleo atômico produzindo um núcleo maior. Então, eu tenho 2 pequenos, juntei e formei um núcleo maior e eu libero muita energia, ok? A energia da fusão é muito maior do que a energia da fissão. Então, a fusão libera mais energia do que a fissão. Esse processo ali, onde é que ele ocorre? Ocorre no Sol. Núcleo de hidrogênio leve se fundem formando núcleo de hélio com liberação de grande quantidade de energia. Então vocês têm noção da quantidade de energia que o Sol libera. Aí vocês imaginam produzindo um material, uma bomba de hidrogênio. Massa, né? Então a bomba de hidrogênio é uma bomba muito superior do que a bomba atômica. O poder de destruição dela é maior, muito maior. Ok? Então aí eu tenho o esquema da reação de fusão nuclear. Ok? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio que se fundiram, formando átomos de hélio, libera partícula beta e libera também grande quantidade de energia. Olha o exemplo, imagem para a gente visualizar a fusão nuclear. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho o deutério e o trítio, juntei os 2, produziu o hélio e liberou um nêutron. Aqui, ó. Eu tenho esse hidrogênio com esse hidrogênio, os 2 se fundiram, liberaram um nêutron, ok? Então, o deutério e trítio se juntam, formam um átomo de hélio e libera esse nêutron. Isso aí gera muita energia, ok? Agora vamos falar numa parte bem interessante, que é o período de semidesintegração ou período de meia-vida. É o tempo de meia-vida, o tempo necessário para que uma quantidade de uma amostra radioativa ela seja reduzida pela metade. Então, eu tenho uma massa inicial. Passou um período de meia-vida, essa massa inicial cai pela metade. Passou mais outro período de meia-vida, essa massa que estava à metade, ela vai ter mais outra metade. Como assim? Vamos representar para a gente ver. Eu tenho uma massa inicial, M. Passou um período de meia-vida, essa massa inicial ela cai pela metade. Então, eu tenho M dividido por 2. Ó. Passou um período de meia-vida, a minha massa, que era no início, ela ficou pela metade. Quando passar outro período de meia-vida, isso que estava metade, eu vou ter outra metade. Então, eu vou ter o quê? 1/4 do meu inicial. Ok? Passou mais um período de meia-vida, eu vou ter outra metade. Então, eu vou ter isso daqui pela metade, que é M dividido por 8. Ok? Passou mais outro período de meia-vida, então eu tenho esse que era 1/8 pela metade de novo. Então, 1/16. Ok? E isso daí vai até zerar. Então, isso aí é muito pequeno. Então, isso aqui a gente chama de período de desintegração ou período de meia-vida. Ok? Então, é quanto o tempo necessário para a minha massa inicial cair pela metade. Vamos já resolver questão sobre isso para vocês ficarem experts. Vamos falar agora um pouco do carbono 14. Ok? O carbono 14 ele é formado na atmosfera pelo bombardeamento dos raios cósmicos, ok? Então, o raio cósmico bombeia o nitrogênio que está na atmosfera, o nitrogênio 14 se transforma em carbono 14, o carbono 14 entra na nossa
alimentação, no nosso ciclo de vida, e ele vai ficar presente no nosso organismo. Com o passar do tempo, a gente consegue datar, saber a idade de um fóssil através do carbono 14, ok? Então eu tenho como saber a idade de um fóssil de 100 anos, mais de 100 anos, até 40 mil anos, ok? Então, como assim? Tudo é baseado em quê? Na minha vida que a gente acabou de ver. Eu tenho esse cachorrinho aqui, no momento da morte ele tinha 10 partes por bilhão de carbono 14. Passou 5.730 anos, que é o período de meia-vida do carbono 14, aí aquela massa que era 10 passou para 5. Passou mais 5.730 anos, a massa que era 5 passou para 2,5. Vocês estão vendo que sempre está caindo pela metade. Isso é período de meia-vida, tempo de meia-vida. Só que aqui eu estou utilizando o carbono 14, que é para fazer a datação, saber a idade desse fóssil, ok? Outros materiais que eu posso utilizar para fazer datação é o urânio 238 e o potássio 40, ok? Olha aqui o esquema de como é que acontece o carbono 14. Eu tenho uma radiação cósmica. Nessa radiação cósmica eu tenho a quebra, né, a liberação dos raios cósmicos entram na atmosfera, colidem com um átomo, originando um nêutron. Tá aqui um nêutron. Esse nêutron se choca com o nitrogênio. O que é que vai acontecer? Eu vou transformar o nitrogênio em carbono. Então eu tenho o carbono 14. O carbono 14 se junta com que é outro gás que eu tenho na atmosfera? O gás oxigênio. Aí eu tenho o carbono com o oxigênio, forma o quê? O gás carbônico, que é o CO2. Aí quem que absorve o gás carbônico? As plantas. A planta absorve o gás carbônico, então o gás carbônico vai fazer parte da minha planta. O carbono já vai ficar dentro da minha planta. Aí eu tenho animais que comem a planta. E a gente se alimenta de animais. Não, eu não me alimento de animal, eu me alimento só de vegetais. O vegetal também vai ter o carbono 14. Então o carbono 14 vai fazer parte do nosso organismo. Então a gente absorve esse carbono 14. Então no nosso corpo tem carbono 14. Aí no momento da morte é calculado aquela quantidade de carbono 14. Com o passar do tempo, pelo período de meia-vida, aí eu sei quanto de carbono 14 tem no meu organismo. Aí a gente faz a datação e sabe a idade do fóssil, ok? Então isso é chamado de datação por carbono 14. Se já caiu 2 vezes no Enem. Tranquilo? Bora praticar. Praticar o quê? Vamos praticar meia-vida, que é um dos assuntos mais interessantes que está sendo cobrado demais nos vestibulares. Bora lá. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Então, o que é que isso significa? Ele tem uma massa inicial, passou 8 horas, essa massa caiu pela metade. Passou mais 8 horas, caiu pela metade de novo. E por aí vai até chegar a 0. Ok? Então, eu tenho uma substância radioativa, tem uma meia-vida de 8 horas. Eu começo com 100 gramas desse material radioativo. Eu quero saber qual vai ser a massa desse material após 32 horas. Ok? Então, como é que a gente vai representar? Eu tenho uma massa inicial ali embaixo representado, uma massa inicial de 100 gramas. Passou 8 horas, essa massa que era 100, ela vai cair pela metade. Então, eu vou ter 50 gramas. Ok? Passou mais 8 horas, essa massa que era 50 ficou 25, pela metade. Aí, no total, eu já tenho quanto? 8 horas do primeiro, com mais 8 horas do segundo, um total de 16 horas. Mas a questão está pedindo quando for 32 horas, ok? Aí eu passo mais 8 horas, essa massa que era 25 vai ser quanto? 12,5, a metade de novo, ok? E eu passo mais 8 horas, essa massa que era 12,5 vai ser 6,25. Quantos períodos de meia-vida eu tenho? Eu tenho no total 4 períodos de meia-vida. Se eu tenho 4 períodos de meia-vida, cada meia-vida é 8 horas, então 8 vezes 4 dá no total 32. Então a massa final vai ser no total 6,25. Eu preciso de 4 períodos de meia-vida para que a minha massa no início era 100, ficar 6,25. Aí dá no total 32 horas, ok? Questão de meia-vida, galera, resolve desse modelo, bem simples, não tem nenhuma complicação. Bora mais um exemplo. O acidente do reator nuclear de Chernobyl
em 1986, lançou para a atmosfera grande quantidade de estrôncio 38 radioativo. A meia-vida é de 28 anos. Então, bora pensar. Eu preciso de 28 anos para que esse estrôncio caia a atividade radioativa pela metade. Ok? Supondo ser esse isótopo a única contaminação radioativa e que o local pode ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir por desintegração a 1/16, a quantidade inicial presente. O local poderá ser habitado novamente a partir de que ano? Entenderam a questão? Eu tenho um estrôncio radioativo, a meia-vida dele é 28. Quando tiver 1/16, Chernobyl pode ser habitado novamente. Será em que ano? Ok? Então, bora começar. Massa inicial, a questão não fala. Ela só quer que seja 1/16. Então, eu tenho uma massa inicial. Passou 28 anos, essa massa inicial vai cair pela metade. Então, eu vou ter a massa inicial dividido por 2. Ok? Passou mais 28 anos, essa massa inicial, a massa inicial caiu pela metade, m/2. Caiu pela metade de novo. Vou ter a massa inicial dividido por 4. Aí, eu já tenho 2 períodos de meia-vida, ok? Passou mais 28 anos, essa massa que era sobre 4, agora vai ficar sobre 8. Tranquilo? E passou mais 28 anos, essa massa que era sobre 8 vai ficar sobre 16. Aí chegou onde a questão estava me pedindo. Quantos períodos de meia-vida são necessários? São necessários 4 períodos de meia-vida. E cada período de meia-vida desse era um total de 28 anos. Então, eu tenho o tempo total 4 vezes 28. Então, eu preciso de 112 anos para que aquela massa inicial de estrôncio radioativo caia para 1/16. Ok? Terminou a questão? Praticamente terminou. Então, quando foi o acidente? 1986. Eu preciso de mais 112 anos. Então, 1986 mais 112 vai chegar no ano de 2098. Então, Chernobyl, se esse fosse o único elemento radioativo, Chernobyl poderia ser habitado em 2098, ok? Questãozinha de meia-vida, super simples e fácil de ser resolvida, ok? Então aqui a gente finaliza radioatividade, vimos o histórico da radioatividade, falamos das emissões radioativas e agora falamos das reações radioativas, reação de fissão, fusão, e falamos também do período de meia-vida e datação por carbono 14, ok? Finalizamos aqui. Dúvida, manda mensagem lá pra gente esclarecer, ok, galera? Consulta a agenda, vê qual é a atividade, resolve e até mais. Finalizamos o conteúdo da nossa primeira etapa. Semana que vem a gente continua. Beijão para todos vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem.